Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre estratégias educacionais para alunos com TDAH, trazendo aqui algumas orientações de como o professor pode criar algumas ferramentas nesse contexto de sala de aula, dando aí ao aluno com TDAH a oportunidade de melhor lidar com aquilo que caracteriza, enquanto sintoma, o seu quadro diagnóstico. Então, vamos falar de estratégias que podem ser adotadas pelo professor e que tenha como objetivo favorecer o aprendizado, né, e a melhor permanência social e adaptável do aluno com TDAH no contexto de sala de aula. Só me confirme se o som e a imagem está ok, por favor. Som e imagem ok? Ótimo. Então vamos lá. No contexto de sala de aula, a gente tem aí o aluno com TDAH como um dos desafios que o professor pode enfrentar no tocante à melhor condução para a questão de ordem comportamental e também de ordem atencional que gere possibilidades nesse aprendizado. Antes de falarmos sobre essas estratégias, vamos entender um pouquinho o que é o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, classificado pelo DSM-5 como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, entendendo-se que é um transtorno de funcionamento cerebral, ou seja, uma condição neurobiológica, que já nasce com a pessoa e que se manifesta logo nos primeiros anos de vida a partir dos comportamentos que são observados no contexto familiar, no contexto escolar, casos na família, e ele é marcado por três grupos de sintomas muito particulares, que são a desatenção, o comportamento impulsivo e a presença de agitação psicomotora, que é aquele quadro onde o TDAH normalmente tem essa inquietação, né, na movimentação ou necessidade por essa movimentação. Lembrando que o TDAH ele pode ser subdividido em tipos, dentre eles o tipo desatento, onde há predomínio maior da desatenção, o tipo misto, onde há predomínio da impulsividade e da agitação motora, e o tipo combinado, quando tem desatenção, impulsividade e hiperatividade. Alguns teóricos ainda trazem um quarto tipo, que seria o remissivo, quando se fala de TDAHs na vida adulta, que parte dos sintomas já foram diminuídos. Em função desses prejuízos, sintomáticos do TDAH, pode haver necessidade de medicalização. E eu costumo dizer que é uma ferramenta muito importante quando a gente pensa no melhor andamento para outras questões de aprendizado sistemático e assistemático, e a apresentação desses sintomas devem estar presentes por pelo menos uma recorrência de 6 meses, e esses sintomas devem se manifestar em 2 ou 3 ambientes diferentes para ser classificado como condição diagnóstica, tá? Só confirmando de novo, o som e a imagem tá ok, que deu uma falhazinha aqui na transmissão, mas voltou novamente. Alguém me dá um retorno, por favor? Som e imagem ok? Aguardando o retorno de alguém. Som e imagem ok, por favor? Ok, obrigado. Obrigado, Mari. Bom, nesse sentido, a gente vai ter o TDAH como uma presença muito recorrente nos espaços escolares, entendendo que nós temos hoje um percentual variando entre 5 e 8% dos alunos em idade escolar com o TDAH. Tem pesquisas que apontam até mais, mas no geral está variando aí entre 5 e 8% dessa recorrência, independente de ter diagnóstico ou não, tá? TDAH não é um assunto de moda, é uma condição real que está presente em nossas crianças e também pode vir como comorbidade de outras condições diagnósticas. Por exemplo, 44% das pessoas com autismo podem ter o TDAH associado. A gente pode ter TDAH em alunos com deficiência intelectual, em alunos
com deficiência auditiva, ou em alunos com TOD, que é um assunto que a gente vai conversar mais tarde, né, às 19 horas, sobre TDAH e TOD, abordando a função executiva. Mas nesse momento vamos trazer aqui estratégias educacionais para alunos com TDAH. Vamos lá. Então é importante que o professor, nesse contexto de abordagem frente a esse aluno com TDAH, que ele incentive ou recomende que seu aluno com essa condição diagnóstica sente-se mais próximo a ele, ou mais ao alcance do seu olhar, distante de elementos distratores, como a porta, como a janela. Quanto mais ele evitar posição dentro do espaço escolar frente a distratores, que pode chamar a atenção desse aluno, melhor será para que ele consiga abstrair aquilo que está sendo trabalhado no contexto de sala. Ajude o aluno com TDAH a organizar a carteira, retirando os objetos que possam distraí-lo, deixando ali só aquilo que ele vai usar naquele momento de cada aula. É importante isso. Quanto menos elementos distratores, mais significativo será o momento de permanência nesse espaço. Ensine o aluno a deixar sobre a carteira somente aquilo que ele vai usar. Nada que seja excessivo e que não tire o seu foco atencional. Quando esse aluno com TDAH começar a ficar agitado e você perceba que essa agitação está atrapalhando a ele e a própria sala, tente redirecionar para outra atividade ou outra situação, como por exemplo levar um recado para fora de sala, recolher os livros, se for necessário isso nesse momento, apagar o quadro ou levantar para ir ajudar um colega. Tudo isso pode fazer com que ele volte ao seu eixo de organização e perca menos situações que são interessantes nesse momento. Olhe sempre em seus olhos para trazê-lo de volta quando ele estiver com foco atencional, né, prejudicado ou focado em outras questões que não sejam relevantes naquele momento. Às vezes isso pode ajudar, não precisa nem falar, basta olhar que a atenção pode ser retomada. Use atividades de ensino que estimulem respostas ativas, como falar, mover-se, organizar alguma coisa nesse contexto de sala, trabalhar utilizando o quadro. Para quem tem TDAH, esse movimento se faz muito necessário. É importante, antes de iniciar uma atividade, que você possa realçar ou sugerir que ele realce com marcador de texto as partes mais importantes daquela atividade, para que ele tenha mais clareza das instruções e das informações que são relevantes naquele momento, tá? Use menos palavras para explicar uma tarefa. Tá tendo algumas falhazinhas aqui no. Mas tá dando para ouvir? Porque de vez em quando dá uma falhazinha aqui na internet, mas eu acho que tá travando de vez em quando. Incentive a leitura em voz alta, a recontagem de histórias, falando de alguns tópicos que são abordados durante a aula. Isso pode ajudar a organizar as ideias. Evite atividades monótonas, letárgicas, repetitivas, cansativas. Isso pode atrapalhar a pessoa com TDAH que tem um nível de atividade um pouco mais acelerada. Gradue as dificuldades da atividade, evitando grandes saltos de problemas fáceis para problemas muito difíceis. Vá aumentando a complexidade da atividade gradativamente. Isso pode ajudar. Oriente ou circule trechos que são importantes para ser lido naquele momento, para que ele não vá se perder durante o processo de leitura. Você pode fazer isso enquanto professor, pode orientar que o aluno faça, isso pode ajudá-lo a focar a atenção naquilo que é importante. Se for necessário, durante uma aula com uma complexidade maior de informação, permita que o aluno utilize-se de gravadores, né, ele possa fotografar se for necessário, para que ele possa, em um momento posterior, fazer consulta a esse momento da aula e assim repetir a informação se ele tiver necessidade dessa repetição. Isso às vezes faz bem interessante quando se fala de alunos com prejuízo na retenção de informação, para mais tarde fazer uso dela, que é o caso muito recorrente do TDAH. Reforce o uso diário do agendamento das atividades por ordem cronológica. Essa lembrança do passo a passo do que vai acontecer pode ser uma forma de organização bem interessante para quem tem TDAH. Se for necessário, crie no seu espaço de sala um tutor,
alguém que pode auxiliar outros alunos com mais dificuldades, mas de uma forma que não traga para o aluno com TDAH constrangimento. É importante esse dinamismo, utilizando-se de pessoas para auxiliar esses alunos. Até ele mesmo pode entrar nesse processo de tutoria, se tiver esse poder de liderança de forma mais pontual, tá? Lembre-se, antes de iniciar uma nova matéria, um novo conteúdo, utilize-se de alguns momentos da aula para recordar informações que foram trabalhadas em aulas anteriores. Isso é um resgate à memória do aluno. Isso faz com que o atual conteúdo a ser trabalhado ganhe um novo significado, porque ele começa a partir do conhecimento prévio, lembrando de outras questões que podem ter ligação direta com esse assunto da aula atual, né? Distribua questões nas folhas de avaliação, espaçando, dando espaço entre uma e outra para não sobrecarregar visualmente de informação, gerando uma confusão na hora de fazer essa leitura. É interessante, uma dica bem interessante da professora Ana Lúcia é que você não faça uma atividade utilizando frente e verso da folha, utilize só a frente. Mesmo que isso vá utilizar mais folhas, mas aquele quantitativo de informação ao virar pode não ser um elemento muito funcional para algumas pessoas com dificuldades atencionais. Atividades longas não são bem-vindas, portanto, fracione essa atividade longa em pequenas atividades, onde ele tenha início, meio e fim mais rápido e ele consiga fazer sem gerar frustração. Quando o TDAH vê uma atividade muito extensa, ele acaba desistindo. Aí você dá uma atividade menor, terminou, você já dá uma outra atividade, utilizando a mesma atividade que você tinha pensado inicialmente, mas agora de forma fracionada. Isso é muito mais funcional quando se fala de TDAH que tem dificuldades em manter, né, esse funcionamento mental, produzindo mentalmente situações de ordem mais complexa. Então, fracionar é uma dica muito interessante. Se for necessário, em algum momento, leia a pergunta e peça que ele reflita um pouquinho antes de responder. Às vezes, essa impulsividade gera uma resposta precipitada. Ao trazer uma informação para a sala de aula, enquanto conteúdo, dê significado a essa informação, né? Utilize-se aí de reforçadores visuais que vão ajudar na memorização verbal do que você está trazendo para a sala de aula. Utilize filme, cartazes, propagandas, rótulos, qualquer ferramenta que você possa utilizar, especialmente de ordem visual, tem um poder de retenção muito maior, não só para o TDAH, mas para o autista e outras crianças com dificuldades nesses contextos de funcionamento cerebral. Se o aluno tem dificuldades em fixar o que é visual, utilize-se de recursos sonoros também, como gravar as aulas para recordar em casa, como sugerir um vídeo que seja interessante para ele, mas que tenha o conteúdo da aula embutido nesse vídeo. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, né, respeitando aí os diversos estilos de aprendizagem e a predominância desses estilos, também é interessante. A Carmélia está dizendo que é interessante também o tamanho da letra, o espaçamento, né, e questões que não sejam tão complexas, dificultando aí a compreensão. É outra dica muito bem-vinda. Utilize-se de recursos de repetição. Alguns alunos com TDAH só conseguem consolidar o aprendizado quando repetem muitas vezes a informação, até para compreender melhor como ela acontece. Avise sobre o que vai falar antes, pois algumas crianças com TDAH aprendem melhor visualmente do que pela voz. Então, se você mostra lá a ordem das aulas, é um reforçador visual muito interessante. Estamos falando de pessoas com prejuízos no funcionamento executivo, que é a capacidade de atenção, de controlar essa atenção, né, que é a capacidade de trazer informações da memória de trabalho, que são informações mais recentes, de flexibilizar e gerar possibilidade de organização mental para a resolução de problemas e de regular e inibir comportamentos que são considerados inadequados, tá? Crie o hábito, enquanto professor, de dar retorno. Comece sempre uma aula falando da aula anterior, isso resgata algumas questões interessantes, né? Ao dar retorno de algumas questões para os alunos, isso ajudará na autoobservação, ou no autorregulamento, ou focando esse aluno de volta para aquilo que é relevante naquele momento da aula. É importante lembrar que crianças, adolescentes com TDAH não têm ideia de como vão ou como têm se comportado. Chamar a atenção para os seus comportamentos também não é funcional,
mas é importante de vez em quando chamar a atenção para aquilo que está acontecendo, mesmo que não precise verbalizar, ou levá-los a refletir sobre alguns comportamentos que podem ter criado mal-estar para outras pessoas, para que eles também possam se autorregular nesse sentido ou tentar essa autorregulação. Quando a gente fala de prejuízo executivo, não, nós estamos dizendo que isso é para sempre. Pode ter sim melhoras na neuroplasticidade, mas a partir de estratégias que são criadas por nós, né, nesse manejo diário. Tem o Ronaldo dizendo aqui, professor, quando temos a realização de avaliações escritas, a formatação da prova deve ser de que forma? Só devemos usar a frente da folha? Eu aconselho que a só frente é mais funcional e é um distrator a menos que você vai ter. Quanto ao tamanho da letra, não é tão significativo em se tratando de TDAH, mas um espaçamento maior entre uma questão e outra é interessante, tá? E se você vê que esse aluno não tem tolerância para uma atividade longa, tipo 10 perguntas numa avaliação ou numa atividade, pegue as 10 perguntas e fragmente em três momentos, um com três e um com quatro. E aí, conforme ele vai terminando cada fragmento dessa avaliação, você vai dando mais uma parte para que ele e vendo até onde ele pode resolver esses três momentos aí que foram subdivididos de forma fragmentada. Porque às vezes a atividade longa para o TDAH, ao perceber, ao olhar para essa extensão da atividade, ele já imagina que tem que produzir mentalmente, e isso leva tempo, e essa impulsividade, essa rapidez pode ser um elemento aí de desistência. Tá? É lógico que a gente vai ter TDAHs que conseguem, a partir de um longo esforço, fazer tudo isso muito bem. Mas, no geral, há essa dificuldade. Portanto, a gente pode começar fragmentando. Se você vê que ele não tem tanta dificuldade, você pode diminuir a quantidade de fragmentos até chegar à execução da atividade, como todos os outros estão realizando naquele momento, tá? Mas é uma colocação bem interessante, Ronaldo. Obrigado. Mais uma dica interessante. Faça perguntas no sentido aí de comportamento, por exemplo. Você sabe o que você fez? Como você acha que poderia ter dito essa mesma coisa de um jeito diferente, sem magoar o colega ou sem ofender o colega? Seu comportamento, você acha que foi bom hoje? Como você classifica o seu comportamento? Você acha que comportou-se bem ou você acha que pode melhorar? Você conseguiu se organizar hoje durante a cópia do quadro? Como você pode me orientar para que eu possa trazer estratégias que sejam mais funcionais para você? Como você acha que poderia ser a aula ou a atividade? Como você melhor responde a essas atividades? Eu poderia ser dicas interessantes de perguntas para que o professor também entre nesse diálogo com o aluno e entenda como esse aluno funciona. Não é como eu quero, é como ele funciona. A neurociência defende isso hoje. Não é ensinar ao aluno, mas é observar como esse aluno pode melhor aprender, tá? Isso é interessante. Preveja, enquanto professor, o máximo que puder. Altere algumas situações que você acha que é necessário. Dentro da sala de aula, você é autoridade. Qualquer mudança que você fizer nesse espaço, ela é uma competência sua. O MEC define isso como adequação curricular de pequeno porte, que é competência do professor, que não depende de orientação de ninguém, mas depende da sensibilidade e da atitude que ele pode tomar nesse momento que ele achar necessário adequar. Ah, mas ele não tem um diagnóstico. Não importa se ele tem ou se não tem um diagnóstico. A obrigação da escola é criar ferramentas acessíveis, independente de qualquer condição que esse aluno apresente, tá? Alterações e mudanças sem aviso prévio podem ser difíceis para quem tem TDAH, para quem tem autismo. Por quê? Porque nós temos aí uma dificuldade nessa flexibilidade mental, uma rigidez, uma dificuldade em mudar de planos. Quando a gente se organiza de um jeito e a coisa acontece diferente, pode ser que cause um mal-estar comportamental. Portanto, informações visuais, antecipação de acontecimentos podem ser bem-vindas, conforme a gente vai, enquanto TDAH, ampliando essa possibilidade de lidar com o inesperado, aí esses avisos vão gradativamente sendo diminuídos, tá? Nesse sentido, muitas vezes, o TDAH pode perder a noção das coisas por essa dificuldade de não saber lidar com situações inesperadas. Portanto, mais uma vez, é importante a antecedência, a antecipação de alguma coisa nova que vai acontecer. Avise que vai acontecer e repita o aviso se você achar que é necessário, dependendo da aproximação daquele evento que vai acontecer. É importante lembrar. Alguns TDAHs podem esquecer
coisas simples do dia a dia com facilidade. Algumas regras em sala de aula devem ser lembradas de vez em quando, né? Porque muitas vezes essas regras, por não fazer tanto sentido para alguns, podem ser facilmente esquecidas ou deixadas de lado como algo não tão significativo, tá? Adote o uso de lembretes, de caderno, que gere uma possibilidade de informação entre você e a família, entre aquilo que aconteceu na aula e o que a família precisa se informar em casa. É importante essa troca de informação, porque também a sala de aula sozinha não vai resolver essa condição de dificuldade do aluno se não tiver uma contrapartida aí enquanto parceria que a família tão bem pode oferecer, tá? Se foi prescrito uma medicalização para esse aluno, a família precisa acatar isso e fazer uma parceria com o médico para fazer a troca de informação se houver necessidade, caso alguma intercorrência aconteça em função do uso desse medicamento. Mas a medicação é muito bem-vinda em muitos casos de TDAH, tá? Já já eu posso responder alguma coisa sobre medicação, porque as pessoas ainda perguntam: e qual é o remédio? Qual a diferença entre uma medicação e outra? Existe uma medicação que é melhor ou pior? Não. Existe a medicação que o seu organismo pode dar melhores respostas ou não. Normalmente, em se tratando de TDAH, é muito comum se falar de Ritalina. E temos aí uma diferença, por exemplo, a Ritalina 10 miligramas, ela tem um efeito de duração de até 4 horas, e quem vai fazer a prescrição é o neuropediatra. A Ritalina LA, tipo Concerta, ela tem um efeito de 6 até 8, 10 horas de duração no organismo. Então, o médico que vai dizer qual será a melhor medicação de acordo com o quadro observado em cada aluno. A gente já falou em um vídeo anterior, quem puder depois ir assistir, lá no meu canal no YouTube, o canal lá é Wilson Cândido Braga, é o SNAP 4, que é um instrumental de avaliação para o TDAH, que é bem interessante para ser observado aí esses níveis de prejuízo do TDAH, tá? Utilizar esse canal de comunicação é interessante, isso vai contribuir para a melhor comunicação entre pais e professores, evitando, assim, algum contratempo, ou caso aconteça alguma situação no espaço escolar que seja comunicado, mas de uma forma também que não gere um mal-estar para esse aluno, ok? Bom, falamos desse contexto de dicas para o professor e vamos trazer aqui algumas dicas. E lá no início do vídeo eu falei que nós tínhamos o TDAH do tipo desatento, misto e combinado. Desatento com predomínio da desatenção, o misto com predomínio da impulsividade e da agitação, e o combinado, que é desatento, impulsivo e agitado. Então vamos trazer algumas questões interessantes quando a gente fala do aluno desatento. Lembrando que esse aluno desatento, ele será muito mais recorrente, essa desatenção, em meninas. E por não ser um quadro que chame a atenção pela agitação, pode gerar aí uma possibilidade de subdiagnosticação. Isso quer dizer que pode passar despercebido, tá? Então, as meninas podem ser bem menor enquanto recorrência para o TDAH, mas há um predomínio muito forte da desatenção e muitas vezes isso passa despercebido porque não se leva em conta o TDAH, entendendo muitas vezes que esse TDAH é só quando a criança tem uma agitação, e não é. O TDAH ele tem um tipo também, que é o tipo desatento. A Naina, acho que é Naina Holanda, estava falando aqui do Venvance, né? O Venvance é uma medicação fantástica, especialmente bom, né? enquanto resposta da pessoa com TDAH ou com quadro de agitação em geral. Mas é importante sempre observar como o organismo responde bem a essa questão, né? Ela está dizendo que a filha toma Venvance, que ela é combinada, e só ela sabe o quanto é difícil, é verdade. É um quadro que pode trazer aí outras comorbidades associadas, que é importante que a gente fique atento. Às 19 horas de hoje a gente vai falar sobre TDAH e TOD, abordando a função executiva, tá? Bom, estratégias para o aluno desatento na sala de aula. As perguntas muitas vezes que acontecem são: por que esse aluno comete erros, e às vezes erros absurdos? Por que ele não consegue relacionar o assunto importante, né, com questões que são colocadas? Por que ele tem dificuldade em fazer anotação no caderno? Não existe aí uma regra para a gente tratar com esse aluno de forma direta, mas é importante
que algumas dicas possam ser levadas até vocês para que vocês possam experimentar se é funcional ou não de acordo com a realidade de cada aluno, tá? A primeira dica é, em se tratando de aluno desatento, não dê instrução longa, com muitas etapas. Cuidado, ele pode perder o foco atencional já na primeira etapa. Continuamente chame e resgate a sua atenção, porque isso é uma necessidade de colocá-lo sempre mais próximo de você para que esse foco atencional não se perca com facilidade. É muito recorrente acontecer isso. Qualquer elemento distrator já tira o foco do que está acontecendo. Dê maior supervisão, acompanhamento, fique mais próximo para que ele consiga continuar e concluir a atividade. Muitas vezes desiste na metade, porque enquanto está fazendo já perdeu a atenção porque alguém mexeu aqui do lado, passou alguém ali na porta. Então fique ali supervisionando, que é uma questão interessante. Não apague o quadro antes que ele tenha terminado de copiar. Se preferir, faça uso de cópias impressas. Mas ele demora muito a copiar. Ok. Então, se ele demora muito a copiar, converse com ele ou com ela e pergunte se é interessante você já trazer a cópia impressa para que ele vá fazendo a atividade e não vá perder tanto tempo para copiar e depois executar a atividade. Às vezes é necessário você se utilizar desse elemento já pronto, ganhando um tempo em relação, mas é importante sempre consultar o aluno se ele tem interesse em fazer dessa forma. E se a turma reclamar por alguma situação, na ausência desse aluno, explique para a turma o porquê dessa estratégia diferenciada, respeitando a forma como esse aluno funciona. Quando a gente trabalha e conquista a turma, nesse sentido, ela vira parceira e passa a auxiliar, né, a qualquer aluno com qualquer dificuldade. Com esse não será uma situação diferente, tá? Lembre o aluno ou a aluna de copiar a matéria, se for o caso, já que muitas vezes estará disperso ou pensando no assunto. Chamar a atenção de vez em quando. Às vezes nem precisa falar, basta chegar próximo, tocar no ombro, para que ele perceba que tá com foco atencional em outra coisa e volte para a atividade que é importante naquele momento. Falar, às vezes, pode gerar uma exposição e um mal-estar que muitas vezes não é bem-vindo. Então é importante também observar o que funciona melhor, o que não funciona. Quanto menos exposição você fizer desse aluno para o restante da turma, abordando aí as suas dificuldades, melhor para ele, porque expor não é a melhor estratégia. Separe os itens da tarefa para ajudá-lo a perceber detalhes importantes. Por exemplo, no exercício de matemática, ensine a separar os tempos do problema e monte a sequência das contas com ele, orientando como fazer, mas sempre começando ali pela compreensão do que está sendo solicitado durante a pergunta. Principalmente porque no enunciado extenso, pode ser que já queira dar uma resposta precipitada pela ação impulsiva. Naturalmente, ele somará todos os números sem perceber que o último deveria ser subtraído. Então, algum detalhezinho é importante para ser observado, para não gerar aí dificuldades, pela pressa em querer executar e se livrar daquilo. Normalmente, o aluno com TDAH ele tem isso. É uma pressa em querer fazer logo para se livrar, porque aquilo nem sempre é considerado atrativo ou interessante para ele. Da mesma forma, ele terá dificuldade de processar as informações de alguns textos ou enunciados de textos, separando-os e interpretando. É interessante também, de repente, você grifar. Existem réguas que você cobre o texto inteiro e fica só a palavra, ou você cobre o texto inteiro e fica só uma linha, ou você fragmenta só um parágrafo, porque o excesso de informação em cima e embaixo pode ser que faça com que ele vá perdendo o foco atencional também, tá? Ensine o primeiro a separar as informações com marcador de texto, pode ser que isso seja interessante. Depois peça que releia para que tenha uma melhor compreensão. Se ele tiver dúvida, que leia de novo. É sempre interessante isso porque, como eu disse, normalmente há uma pressa em querer se livrar da atividade, tá? É comum o aluno perder o foco do assunto, estamos falando de alunos desatentos, do tipo desatento. Quando iniciam ou quando passam para outro assunto sem concluir nenhum deles. Muitas vezes num discurso interessante também que essa fuga de ideias possa acontecer quando se fala de aluno com desatento. Então é interessante fazer uma intervenção para lembrá-lo qual é o assunto que está sendo conversado, sem fazer exposição desse aluno, para que ele consiga voltar para a sua linha de raciocínio normal, tá? Assim como a compreensão da leitura e das respostas verbais, também a sua forma de escrever poderá estar prejudicada.
Alguns alunos com TDAH podem ter dificuldades voltadas aí à disgrafia, que é aquela escrita muito próxima das letras, as palavras muito juntas que ele não consegue ler depois. Alguns podem ter desortografia, alguns podem ter dislexia, descalculia. É bem comum um transtorno do neurodesenvolvimento vir associado ao outro. Portanto, observe se além do TDAH, ele tem outra situação que pode estar dificultando o seu processo aí de andamento pedagógico, tá? É importante lembrar disso para que não haja apenas um observar sobre o TDAH, esquecendo de outras questões que podem estar associadas. E ao dar uma resposta sem sentido, por exemplo, indica o quanto a compreensão do seu processo de leitura e de interpretação pode estar prejudicada. Então, o professor pode usar o marcador, como já falamos, para sinalizar os enunciados, pode utilizar-se de palavras-chave, que serão importantes para a organização do raciocínio desse aluno, né? E deve-se incluir também aí, nesse contexto, uma ideia por vez. Conforme ele vai trabalhando bem essas ideias individuais, você vai agregando a outras informações para não gerar uma sobrecarga de informação, levando aí a uma perda desse aluno no contexto aí que está sendo trabalhado, tá? É comum se observar no TDAH um comportamento desajustado enquanto coordenação motora, daí a presença de um prejuízo nesse sentido. E aí algumas dicas interessantes também, é importante atividade física, futebol, atividades psicomotoras, que podem não só extravasar aí um quantitativo de energia, mas levá-lo a uma melhor consciência corporal e um maior controle dessa coordenação motora ampla e fina, que vai ser também bem-vinda na hora de fazer o uso de alguns recursos, não só em sala de aula, como em outros espaços, tá? Então, a dificuldade de coordenação motora é um dos itens mais rapidamente percebidos pelo professor, né? Onde você vai observar uma letra muito desorganizada, um material muitas vezes não tão bem cuidado, uma pressa em fazer, uma não preocupação com a organização e a métrica desse movimento aí de escrita. Algumas vezes o professor tem dificuldade em corrigir. E aí, como eu falei, é possível que você observe aí, além dessa dificuldade na organização, a gente também tem uma possibilidade aí de disgrafia ou de desortografia associada, como um transtorno específico da aprendizagem, tá? Então, nesse sentido, é interessante trabalhar situações aí visomotora com esse aluno, a psicomotricidade é muito bem-vinda, né? Atividades físicas em geral são muito bem-vindas, né? Que pode levar a uma melhor condição para a escrita também. Então, o corpo é o nosso primeiro instrumento que vai levando ao nosso aprimoramento para outras questões mais precisas, mais finas, que é a coordenação motora fina. É comum você observar esse aluno pular de uma linha para outra, né? E algumas irregularidades, por exemplo, no uso das pautas do caderno ou na organização de um espaço que não tenha pauta, é mais difícil até para alguns deles, tá? Não é regra, mas pode acontecer isso. Evite comentários prejudiciais à sua autoestima, com relação à sua organização e capricho. Chamar a atenção, mas não de uma forma que censure, pois muitas vezes isso pode levar a um desconforto. Esse prejuízo de coordenação motora, visomotora, espacial visual, né, também podem ser responsáveis aí pelo estado de má conservação do material escolar, mas que não deve ser tratado de uma forma que possa colocá-lo numa condição aí desconfortável frente à turma. Se você for conversar nesse sentido, chame em um momento particular para orientar, mas sem fazer censura e não parecendo que ele está muito inferior aos demais da turma, tá? Bruno Verga entrou na sala, estou aguardando o material, Bruno, para nossa live, tá? Lembre-se que o TDAH sozinho não gera prejuízo significativo e nem permanente nas trocas de letras e na concordância verbal. Ele pode, como eu disse, estar associado a um outro transtorno do neurodesenvolvimento, que pode ser o transtorno específico da aprendizagem, tanto a dislexia, a descalculia, a disgrafia e a desortografia. O TDAH em si, pela sua condição sintomática de desatenção, impulsividade e agitação motora, ele já traz uma dificuldade nesse processo de aprender. O que não quer dizer que seja um transtorno específico de aprendizagem, tá? Mas é comum observar se existe aí associado ou não essa condição de descalculia, disgrafia, desortografia ou dislexia associada, tá? Quanto ao aluno com
Agitação motora mais frequente. Como eu devo lidar com ele em sala de aula? Vamos lá, falamos do desatento, falamos do TDAH de ordem geral, falamos do desatento e esse muito agitado, né? Como eu devo trabalhar com esse aluno em sala de aula? A Naina Holanda está dizendo que uma estratégia que ela usou com a filha dela foi usar um caderno para cada matéria e colocar o nome grande na capa, pois assim ela não confunde e visualiza melhor. Ótima ideia! E também é importante você, ao fazer uso dessa ideia, levar essa mesma ideia para o professor, de na hora da aula dele, quando vai chegando lá no quinto ano, já vai mudando a quantidade de professores, orientar o professor de na hora que ele entrar em sala, ele se vá até o aluno e de uma forma bem sutil ele diga que a aula é tal, vamos localizar o seu caderno tal, para que ele também não vá pegar o caderno de outra disciplina e acabe perdendo esse conteúdo aí, misturando as situações. É também um lembrete interessante, tá? Bom, alunos com quadros de hiperatividade. Sente esse aluno na frente, convide-o a sentar na frente. Isso vai gerar pouco acesso a outros alunos que conversam mais ou que podem ser considerados aí distratores para ele. Ele vai render muito mais, por assim dizer, estando à frente, mais próximo de você, onde você está dando um suporte maior a ele. Não se incomode se esse aluno não conseguir ficar parado e nem ficar silencioso durante a sua aula. Isso não é uma coisa que ele queira, ele faz isso muitas vezes sem nem perceber. Então é importante, de novo, resgatar a atenção dele de vez em quando, mas sem fazer censura a esse comportamento. Isso vai acontecer inevitavelmente, tá? Se tiver outros alunos com características similares, de comportamento parecido, separe. Não será uma situação muito funcional se eles estiverem juntos. Um vai atrapalhar cada vez mais ao outro. Tenha sempre tarefas extras. TDAH é um prejuízo neurobiológico do neurodesenvolvimento. Não estamos falando de dificuldades pontuais na inteligência. TDAH tem problema de cognição, de funcionamento executivo. Não tem problema de inteligência. Tem TDAH que, mesmo terminando muito rápido, são muito hábeis naquele conteúdo e acabam muitas vezes, por concluir antes dos demais, a ficar ali ocioso e atrapalhando os outros. Então, uma dica é ter atividades extras, suplementares, de enriquecimento. Ele terminou uma atividade, você viu que ele vai atrapalhar porque vai ficar sem fazer nada, tem essa outra atividade já como possibilidade de continuar estimulando a partir daquilo que ele já consegue fazer com maior desenvoltura, tá? Separe de outro aluno que tem características similares, já falamos um pouco sobre isso. Atividades extras são bem-vindas, ou se você não tem essa atividade, também pode pedir que ele vá fazer alguma coisa. Se for uma atividade, que ele auxilie o colega, se for uma avaliação, que ele possa ir fazer uma atividade extra fora de sala. Então, tem que criar essas estratégias de manejo para não gerar aí um quadro de ociosidade e isso não venha atrapalhar os demais da turma, tá? Dele tarefas verbais. Muitas vezes o TDAH pode funcionar melhor falando do que escrevendo. Se você acha que a avaliação escrita não é bem-vinda, faça uma avaliação oral. Respeite a oralidade que ele tem. Isso é muito bem-vindo também. Oriente-o sempre a somente responder uma pergunta quando a pergunta já tiver sido concluída. E se for o caso, leia a pergunta de novo para não dar uma resposta impulsiva, precipitada. Isso pode gerar aí um melhor resultado. Se possível, sempre solicite ao aluno que dê opinião sobre algum assunto que está sendo tratado na aula, né? Especialmente aquele aluno que não participa muito. Incentive gradativamente a participação e solicite que ele participe de rodas de conversas, de grupos de debate. Isso pode ajudar também na sua autoestima. Use os comandos, pare, pense, responda agora. Quando perceber que sua impulsividade vai dominá-lo, faça o uso de alguns recursos. Calma, não se precipite, vamos parar. Foi isso mesmo que você entendeu? Vamos ler de novo se foi isso. Tem certeza que é isso? Não dê uma resposta apressada. É interessante que você pode aí trabalhar aí esse controle inibitório também. Interrompa quando acontecer atritos entre ele e outros alunos, né? Para que você, professor, não vá perder o domínio de sala e a impulsividade não se torne aí um elemento que gere quadros de agressividade. Alunos com TDAH são muito prejudicados no sentido de frustrações, de lidar com situações de tolerância. Pode ser que gere aí quadros, muitas vezes, hostis e que pode levar a comportamentos como esse, é o chamado pavio curto. Isso pode acontecer também.
Não se deixe fixar nos desafios abertos por esse aluno. De vez em quando desconsiderar algumas questões, né, pode dar mais resultado. É comum a gente ter também alguns quadros de TDAH, alunos com a comorbidade associada em TOD, o transtorno positivo desafiador, que é um quadro que pode desafiar sua autoridade, que pode ser aquele que vai ali de vez em quando se manifestar de forma muito opositiva ao que você está fazendo. A gente vai conversar sobre esse assunto às 19 horas de hoje, tá? Da mesma forma, professor, não se culpe se ele te responsabilizar por não conseguir executar adequadamente uma tarefa até o fim. É mais fácil, muitas vezes, para ele dizer que foi o outro do que perceber ou admitir que ele tem alguma dificuldade nesse sentido. Né? Por exemplo, ele pode estar conversando com alguém, não conseguir copiar todo o conteúdo ou fazer a atividade e dizer que foi esse alguém, ou foi o professor que apagou muito rápido. Então é interessante também ficar atento para não levar isso como ofensa, tá? Mantenha o controle da situação. Né? Se for possível, elogiar os pequenos ganhos e avanços que esse aluno pode trazer em sala. Isso vai alimentar um pouco as questões aí de autoestima que são importantes para esse processo, né? Bom, a TDAH e pré-escolares. Estamos já fechando nosso momento de live, no instante passa 1 hora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Do ponto de vista científico, a gente sabe que o TDAH é um transtorno maturacional do cérebro, especificamente dos lobos frontal e mais pontualmente no pré-frontal, que é o córtex pré-frontal, que são estruturas cerebrais mais novas do ponto de vista filogenético no ser humano e que hoje é cada vez mais estudado quando a gente fala de aprendizado, de comportamento, de TDAH, de autista, de transtorno de aprendizagem, né? É importante a gente lembrar que na idade pré-escolar, por exemplo, os lobos frontais ainda não possuem um nível de maturidade suficiente para realizar com precisão as funções executivas. Lembrando que função executiva só está pronto de fato em cada um de nós a partir dos 18 anos de idade. Vamos falar sobre elas hoje, às 19 horas. E nesse sentido, por não estar pronto ainda lá na pré-escola, exige para atividades escolares que esse aluno tenha mais controle ou autocontrole, controle das suas ações impulsivas, faça uso de memória operacional, atenção, engajamento, planejamento, comportamento social, compreensão de regras, de adiamento de decisão para aumento de recompensa, tudo isso está dentro das funções executivas que a gente ainda não tem pronto de forma funcional na pré-escola e até na idade escolar propriamente dita, né? Então a gente vai, nesse sentido, entender que a maturidade ela será desenvolvida gradualmente ao longo dos anos que vão acontecendo aí com a escolarização, que vai atingir a sua plenitude, de fato, a partir dos 18 anos de idade, né? Sendo assim, nesse sentido, pelo conhecimento que a gente tem atual acerca de neurociência e desse cérebro, a gente pode afirmar que um aluno com TDAH tenha de fato essa condição diagnóstica a partir de 4, 5, 7 anos, né, que ainda é um tempo de observação muito pontual, mas é importante que a gente não se precipite em afirmar que alguém tenha tal condição diagnóstica de forma muito cedo, porque muitas vezes isso pode gerar um rótulo desnecessário, tá? Nesse sentido, é interessante que o professor, ao observar um quadro de desatenção muito recorrente, um quadro de impulsividade nas suas ações comportamentais, um quadro de inquietude motora muito recorrente, de ficar se balançando na cadeira, de levantar o tempo inteiro. Se ele percebe isso, chamar a mãe para conversar, para ver se esse mesmo nível de atividade acontece em casa. E se acontece em casa, se acontece também em outro ambiente. Lembrando que o TDAH só se classifica como diagnóstico se esses comportamentos se repetem numa recorrência de pelo menos 6 meses de apresentação. E se esse comportamento observado na escola, ele também se repete em casa ou em outro espaço de convivência social, portanto é necessário observar se ele se apresenta em pelo menos 2 ou 3 ambientes diferentes, para não se precipitar e afirmar que alguém tem uma condição diagnóstica, né, como o TDAH, que pode ser um rótulo desnecessário. Se ele é agitado na escola, mas em casa ele não tem esse mesmo quadro, e em qualquer outro espaço social ele também não tem esse mesmo quadro, vamos pensar em uma outra condição que não é o TDAH, tá? Ou vice-versa. Se ele é agitado na rua, mas em casa e na escola não tem essa agitação,
Vamos pensar se ele é só do tipo desatento ou se ele não tem nenhuma condição para o TDAH, tá? Alguém está pedindo uma indicação de um livro sobre o assunto. E tem muitos livros. Tem um muito bom que é Por que é tão difícil aprender. Tem um outro da Ana Beatriz Barbosa que é Mentes Inquietas. Tem um outro que é No Mundo da Lua. O próprio DSM-5 eu acho que é o melhor livro no momento para a gente entender como se classifica a partir de uma escala muito pontual médica, que é o DSM-5. DSM-5 de 2014 e temos aí o CID-11 de 2018 que vai entrar em vigor em breve, tá? Mas até então a gente tem aí diversas condições apresentadas nesse aluno com TDAH que merece de nós uma atenção particularizada, tá? Lá no atendimento clínico é interessante estratégias lúdicas, desafiadoras, mas respeitando os níveis de comprometimento de cada criança e adolescente para também não gerar elementos de frustração, tá? Mais uma vez, o TDAH é um diagnóstico real, atinge pelo menos de 5 a 8% dos alunos em idade escolar, né? Temos aí uma recorrência muito grande desse diagnóstico, mesmo ainda sem estar fechado para essa condição diagnóstica. É necessário a presença de pelo menos 6 sintomas da desatenção, da impulsividade e da agitação motora por um período de recorrência de pelo menos 6 meses, apresentando-se em 2 ou 3 ambientes diferentes. É necessário uma avaliação neuropediátrica, psiquiátrica infantil, ou neurológica, ou psiquiátrica, dependendo da idade que a pessoa apresente, para que o médico, nesse contexto, feche esse diagnóstico, fazendo uso aí das escalas de avaliação que ele tem. Normalmente o médico utiliza o DSM e o CID como escalas de avaliação médica, mas também pode fazer uso, assim como todos os profissionais podem fazer uso, de uma escala chamada SNAP-4, que é uma escala que observa todos esses itens ligados aí a questões que o TDAH também traz como elementos sintomáticos, que é desatenção, impulsividade e agitação motora. São 3 sintomas característicos, essa tríade aí que classifica o TDAH. Lembrando que nós temos TDAH do tipo desatento, onde há apenas predomínio da desatenção, TDAH do tipo misto, onde há predomínio da impulsividade e da agitação motora, e TDAH do tipo combinado, onde há predomínio desse conjunto, desatenção, impulsividade e agitação motora. E temos aí também, por alguns teóricos, a possibilidade do tipo remissivo, que é aquele que chegou à vida adulta, mas que tem ainda, apesar de ter desaparecido vários sintomas, ainda tem alguns sintomas muito presentes, tá? Professor, e a medicação, ela atrapalha o crescimento da criança? Tem muitos mitos em relação à medicação. Não interrompe o crescimento da criança, como alguém já disse. Não causa dependência, ou se causa dependência, qualquer remédio causa dependência. A gente não pode se agarrar a essa ideia. O fato é que o TDAH, tratado na infância e adolescência, tem menos propensão a outros problemas na vida adulta, tá? Apesar de sabermos que diversos quadros de TDAH têm muitas comorbidades associadas. Alguém está dizendo aqui a artamia, eu acho. O autista pode trazer como comorbidade o TDAH ou vice-versa. O autista pode trazer o TDAH associado em 44% dos casos. Vice-versa, a gente diz assim, qual é o diagnóstico que prevalece? Aquele que prevalece com maior destaque é o diagnóstico principal. Aquele que não é tão destacado é que é o diagnóstico secundário, tá? Que é a comorbidade, ok? E aí é importante lembrar disso. Quando o TDAH é tratado na infância e adolescência, você tem menos possibilidades de busca por drogas, tá? Porque muitas vezes o TDAH vai buscar por alguma coisa que cause uma sensação de maior conforto. Então é importante tratar o quanto antes, é importante ter as estratégias multidisciplinares associadas, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, tá? É importante. A Naira está dizendo que a melhor coisa que aconteceu na vida da filha dela foi ela ser medicada. Muda de forma qualitativa a situação de TDAH. É outra pessoa quando a medicação acerta de acordo com o organismo e como esse organismo responde bem a ela, tá? Então a gente pode inclusive marcar uma live para falar sobre os sintomas do TDAH
abordando aí diversas questões. À noite, às 19 horas, vamos falar sobre TDAH e TOD, mas com ênfase nas funções executivas. Mas eu posso me comprometer aqui com vocês a fazer um outro momento de live, né, sempre nesse horário de 11h30 da manhã, porque todos os dias eu tenho um live à noite, para falar sobre os sintomas do TDAH, que é um assunto aí muito interessante, muito recorrente em todos os espaços escolares, tá? A gente está chegando ao final dessa live. Eu queria mais uma vez agradecer a quem me acompanha ao longo desse período de quarentena. Essa já é da minha 15ª live, eu acho. Todo dia eu tenho uma nova live. Tem uma hoje às 17 horas, com a psicóloga Valdeise, falando sobre autismo e família nesse contexto de confinamento social. Temos uma live às 19 horas de hoje, falando sobre TDAH, TOD e função executiva. E todos os dias a gente tem lives agendadas, tá? Então, para quem ainda não tem o meu livro, esse é o meu livro que fala sobre autismo. Tem um novo livro saindo agora em junho, se Deus quiser, falando sobre deficiência intelectual e síndromes infantis. E tem um projeto já em andamento de um livro falando sobre função executiva e esse cérebro social tão importante que a gente tem falado, né, nos últimos dias acerca aí do autismo e de outras condições que requer esse estudo mais aprofundado, tá? Tem também esse livro, que foi uma participação que eu fiz com o grupo de estudos da UFC, que é Educação Especial e Educação Inclusiva, onde eu falo do autismo também. Mas, nesse momento aqui, estamos falando sobre TDAH, só lembrando que é importante cada vez mais o professor de sala de aula estar atento ao conhecimento acerca do TDAH, e não fazer julgamentos, e sim buscar compreender como esse aluno funciona, e a partir dessa compreensão, ele, de fato, tenha possibilidade de criar estratégias que sejam eficientes e que atenda particularmente a cada aluno. Para criar estratégias de acessibilidade no contexto de sala de aula, eu não preciso, enquanto professor, ter um diagnóstico em mãos desse aluno. Eu preciso apenas observar quais são as dificuldades que ele apresenta, independente de ter um nome ou não para essa dificuldade. Tendo essa consciência das dificuldades, eu tenho a obrigação, enquanto escola, de gerar elementos de acessibilidade, de adequar o que eu puder adequar à sua forma de compreensão, tá? É importante lembrar disso porque a gente muitas vezes se agarra a um documento e esse documento não pode ser um elemento de inclusão ou de exclusão. Mas a minha atitude é que gera a possibilidade de incluir ou a possibilidade de excluir, que a gente reflita um pouco sobre isso. Eu sou o professor Wilson Cândido, essa foi mais uma live com vocês e eu espero todos vocês às 17 horas de hoje falando sobre outros assuntos que também são interessantes. Vamos encerrar a sala agora, vai ficar salvo esse vídeo no IGTV e lá no meu canal no YouTube, tá? Abraço a todos e boa tarde.